Olá, seja muito bem-vindo ao Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje vamos bater um papo sobre Airbnb, ou seja, recentemente o STJ, ele aí com o RESP 1819075, ele trouxe importantes considerações a respeito desse tema. A doutora Juliana está voltando, nós já gravamos aí um programa falando sobre esse tema e vamos agora atualizar você, nosso telespectador, sobre pode, não pode, aí a locação, tipo, né, Airbnb por aplicativos. E aí, doutora, que prazer ter você novamente aqui conosco. Obrigada, doutor. É sempre uma honra estar aqui, né? Vamos falar novamente desse tema que tanto aflige os síndicos, possa ou não proibir o condômino de ficar alugando o apartamento dele pelo Airbnb. Vamos relembrar um pouco aí o que é a polêmica principal antes de entrarmos aí no RESP, né? Sim, com certeza. Como a gente tratou no outro programa, a locação por temporada, ela é algo que vem sendo discutido. E chegou até o STJ uma decisão, uma sentença, na verdade, melhor dizendo, do Tribunal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, em que figuravam como partes um condomínio e também uma condômina, onde o condomínio havia proibido ela de fazer locação através do Airbnb. Ela recorreu das decisões até chegar até o STJ. Ao chegar no STJ, eles discutiram se a locação que ela vinha fazendo através do Airbnb seria ou não atividade comercial, o que desviaria a finalidade residencial do condomínio. No processo, inclusive, o Airbnb entrou como assistente e aí se iniciou as discussões no STJ. Tá, então se configuraria ou não atividade comercial, estando dentro dos limites de propriedade. E aí, esse julgamento, o entendimento foi outro, como é que tá? Então, de início, o ministro relator, Salomão, ele havia apontado que ele era favorável às locações através do Airbnb, que não configuraria atividade comercial. Entretanto, divergindo do voto do relator, o primeiro-ministro a votar, o doutor, né, Raul, ele disse que, na verdade, essa atividade, da forma em que estava nos autos, se amoldaria a uma atividade comercial. Então, ele mudou completamente o entendimento do ministro relator. E quais eram os principais argumentos? A gente consegue trazer? Você lembra deles? Lembro de alguns, sim. O ministro Salomão, que falava que era permitido a locação por não se amoldar à atividade comercial, ele falava que não estaria enquadrando na atividade de hospedagem, que é a atividade comercial em si, regida pela lei dos hotéis. Já o ministro que votou de forma contrária e foi acompanhado pela quarta turma, ele disse que a forma em que a condômina fez a locação no apartamento dela se enquadrou num contrato atípico de locação, um contrato atípico de hospedagem também. Ela não ficou nem no contrato de locação temporária e nem na hospedagem, ela ficou ali num limbo. E que, em razão disso, ela estaria dentro de uma modalidade comercial não permitida naquele condomínio, porque aquele condomínio, especificamente, previa uma atividade residencial, uma finalidade residencial. Inclusive, ele traz também que, pelo histórico do processo, que é narrado lá, ela tinha uma grande rotatividade no apartamento dela. Ela não alugava, por exemplo, apenas para o Dr. Flávio em um determinado dia. Eram várias pessoas para quem ela alugava. Ela compartimentou a casa dela em um número maior de cômodos para poder acomodar um número maior de pessoas. E, inclusive, eu acredito que tenha sido o ponto-chave para eles mudarem o voto, foi que ela prestava serviços de lavanderia para quem estava locando o apartamento. Então, esse serviço que ela prestou configurou uma modalidade comercial. Bom demais. Vamos lá. Mito ou verdade? Veio a decisão, nesse caso específico, proibiu. Está proibido para todos? Não pode haver essa modalidade de locação via Airbnb para imóveis residenciais? Então, doutor, muitas pessoas começaram a se indagar isso depois que veio essa decisão do STJ. Mas as decisões do STJ, de casos específicos, não vinculam os demais. Elas servem como uma orientação, né, claro, para o primeiro grau, para os demais julgadores, mas ela não vincula. Então, nesse caso específico, o STJ se manifestou pela proibição. Entretanto, isso não significa que em outros casos ajuizados vai haver essa proibição. Inclusive, esse caso em si, ele trouxe essa peculiaridade, que foi a questão de que lavava-se roupas, então gerou essa decisão não tão positiva para o recorrente.
O tema é muito polêmico. A gente vai voltar falando sobre esse tema ainda, mas vamos aqui a um breve intervalo. Então dá tempo você que nos assiste ir tomar uma água, ir ao banheiro, mas volte, você precisa saber sobre esse tema. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Estamos aqui falando sobre Airbnb e as novas, ou a nova decisão aí do STJ. Doutora Juliane, vamos pegar aqui a prática, A gente sabe que a locação ela pode respeitar ali a lei do inquilinato, a gente tem a lei que vai discutir questões de locação por temporada, hotelaria, várias modalidades. Existe aí mitos e verdades que a senhora esclareceu aqui pra gente, no que se refere que a decisão atinge a todos, que é proibido. Na verdade, você falou que não, é um caso específico, Mas na prática, para quem quer usar Airbnb no seu condomínio, o que a gente pode aconselhar para eles? Será que alteraram a convenção seria um caminho ou não? Então, doutor, primeiro a gente tem que partir da leitura da convenção. Se a convenção ela tiver regras expressas de que é proibido, vai ter que fazer a mudança dela. Se ela falar que a finalidade é exclusivamente residencial, a gente encontra brechas para que as pessoas possam fazer essa locação através do Airbnb sem modificar a convenção. Só que elas têm que se atentar a alguns requisitos. Por exemplo, evitar alugar para mais de um grupo familiar ou uma pessoa por vez, ou seja, mantendo pessoas distintas no ambiente. O que vai manter o caráter residencial do local. Não prestar serviços a essas pessoas, como por exemplo, eu ofereço café da manhã, lavanderia, esse tipo de serviço, ele é característico da hospedagem. Então, os hotéis que oferecem esse tipo de questão. Então, a partir do momento que você passa a oferecer numa locação pelo Airbnb, você está se caracterizando como hotel. Então, evitar esse tipo de situação. Explicar ao inquilino, porque é uma forma de locação, quais são as regras do condomínio, regimento interno, tudo, para que evite a produção de barulho, perigo, a segurança dos condôminos, o que vai contribuir para que as pessoas não reclamem dessa modalidade. Porque o que nós temos muito em condomínios esses inquilinos, eles estão passando lá brevemente e acabam perturbando o sossego dos outros. Então, os condôminos acabam se revoltando com aquele apartamento e reclamando para o síndico, o que faz com que o síndico vá até a pessoa e peça para que ela cesse a alocação por temporada. Área comum, pode utilizar ou pode proibir? Pode proibir. Diferentemente do inadimplente, que você não pode proibir o uso dele porque ele é condômino, a alocação por temporada você pode haver restrições para que as pessoas não utilizem a área comum do condomínio. O que é o ideal? Sempre deliberar isso em assembleias. As assembleias são os atos mais formais e solenes, Acredito que já tenhamos também falado das assembleias nos programas. E formalizam essas decisões dos condôminos. Então, a partir do momento que formalizar isso através do voto da maioria, acredito que haverão menos dúvidas, menos questionamentos sobre o tema. Bom demais. E qual o seu entendimento aí? É atividade comercial ou não? Doutor, Se ele comprometer, se puder responder, hein? Não, mas não compromete não. Eu parto do princípio que a forma em que foi apresentada nos autos do processo, que teve o julgamento desse RESP, caracterizou atividade comercial, uma vez que ela forneceu serviços e compartimentou o apartamento, criando uma espécie de hostel, várias pessoas no local. Mas, de modo geral,
como a gente tem visto em alguns condomínios, em regra não configuraria a mudança da finalidade residencial. Mas aí tem que apreciar caso a caso para a gente poder se manifestar. E aí eu volto a pergunta para o senhor acredita que o aluguel por temporada na forma do Airbnb é ou não atividade comercial? Olha só, eu acho que é um caminho sem volta, né? As questões dos aplicativos, elas vão cada vez mais ser utilizadas. Se realmente não tiver algo expresso, né? Na convenção de proibição, acaba que a forma de poder utilizar o que está naquela norma da convenção vai ser sim pela liberação, ou não existirão argumentos para mover a proibição expressa, né? Para que possa sim ser utilizado esses espaços via aplicativos do Airbnb e tantos outros que já existem aí, né? Deixei agora de ser aquele que entrevista para ser entrevistado, hein, gente? Isso é o que dá ficar voltando tantas vezes no programa. Tem que pressionar. Como é que tá? A doutora atua aí, milita nessa área condominial, né? Em Goiânia, no Goiás, né, Centro-Oeste. Como é que está esse entendimento? Muita procura pelo aplicativo, pelo uso do aplicativo, ou melhor, muitos síndicos procurando liberar ou restringir? Como é que está isso? Olha, a grande parte dos síndicos, eles buscam proibir, por conta da segurança dos condôminos. Eles entendem que a rotatividade de pessoas pode ser já uma insegurança para os demais condôminos. Porém, também existem aqueles menos conservadores, né, os síndicos que já estão mais por dentro da tecnologia e tudo, e até mesmo fazem uso do Airbnb, que apoia a modalidade. Mas, claro, sempre incentivando o morador a registrar o inquilino na portaria, que é muito importante, apresentar um documento pessoal. Eles fazem essas restrições de uso da área comum, piscina, salão de festas também. Então, acaba gerando maior segurança para o condomínio em si. Então, não é algo pacífico, todos os síndicos proíbem ou todos os síndicos são favoráveis, mas depende muito até mesmo dos condôminos em si. Alguns condôminos são completamente aversos à modalidade. Essa questão do Covid-19, né, que assola aí o mundo, acaba que muita gente tem a necessidade de às vezes migrar de algum lugar para o outro, até pelo fato de questões de saúde, etc. E para quem está precisando de dinheiro, acaba que vira uma opção de poder usar esse aplicativo como uma receita e quem quer pagar menos em relação à rede hoteleira para poder também pagar menos. Então acaba que vai ter aí quem precisa em ambos os lados, né? Mas o Covid foi até um fator para que as pessoas quisessem menos Airbnb, alguns condôminos, porque eles falavam que a rotatividade de pessoas poderia levar o coronavírus para dentro dos condomínios. Foi um debate. Da doença, né? Isso, o medo da doença. Bom demais. Para a gente poder finalizar, qual o impacto que a senhora aí imagina depois aí dessa decisão do STJ? Doutor, acredito que muitos síndicos que já estavam tendendo à proibição vão se basear nessa decisão para poder proibir de vez a locação por temporada na modalidade do Airbnb dentro dos condomínios. E aí é o que eu falo, leve para a Assembleia. O ideal é que todos os condôminos, nesse ato democrático que é a Assembleia, participem, né, da decisão. Ao mesmo tempo que eu posso não querer que alguém faça, pode ter alguém que quer muito fazer. E isso entra até mesmo no direito de propriedade. Acredito que proibir, de modo geral, sem analisar o caso concreto, se está atendendo ou não a finalidade residencial do condomínio, seria uma violação ao direito de propriedade, que é de usar, gozar e fruir livremente do espaço que você tem, que você adquiriu. Bom demais. Nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência. Doutora Juliane, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, gente. Deus te abençoe.